Vamos orar antes de lermos a palavra? Querido Pai, no nome de Jesus, eu quero ser apenas um canal, Pai. Eis-me aqui. E esse assunto, Senhor, é tão importante. É tão importante porque ele fala, Senhor, daquele que conduz a igreja nesse tempo da nova aliança. O Teu Espírito, o amado Espírito. A gente canta tanta canção sobre Ele. Tantos versos já foram cantados para Ele. Mas Ele tem a maior função, que é glorificar a Jesus e exaltar a obra consumada da cruz e o plano que Jesus consumou e a vitória que Ele trouxe na cruz, a sua ressurreição, o plano perfeito, o plano da salvação. Nós te amamos, Espírito Santo. Você é bem-vindo nesse lugar. A sua igreja, ela existe e vive porque você está dentro de nós. Você nos coordena, você nos alinha, você nos atrai ao Pai. Você nos revela o amor de Jesus. Você produz em nós o fruto do Espírito. E nós somos gratos a você, amado Espírito. Portanto, no nome de Jesus, nós te pedimos, amado Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Que você possa fluir nesse ambiente. Que você possa batizar com fogo aqueles que ainda não são e não falam em línguas, que eles possam ser nesta manhã tocados por um fogo que desce do céu, e que possa ser, ó Deus, envolvente na vida dos meus irmãos. Vem, Espírito Santo, nós colocamos todas as mentes cativas a Ti. Nós te pedimos, amado Espírito, no nome de Jesus, que toda distração desapareça desse ambiente. Que os corações, que os meus irmãos, que aqueles que estão conosco na internet, aqueles que ainda, Senhor, ouvirão essa mensagem, eles possam ser tocados por Ti. Jesus, os pastores receberam uma missão de pregar o evangelho do arrependimento, de mostrar o caminho da salvação através da aceitação a Ti como Senhor e Salvador, de pregarmos a ressurreição e o amor. E sem o Espírito Santo, nós não poderemos fazer absolutamente nada. Portanto, amado Espírito, flua nesse ambiente. Que você possa fazer aquilo que Te apraz. Nós só queremos ser facilitadores. Que a terra esteja pronta para aquilo que você almeja realizar nesse lugar. Nós estamos abertos a você, amado Espírito, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aleluia. Atos capítulo 2. Versículo de 1 a 4. Enquanto o pessoal procura. Nosso amigo Santo Espírito. Nosso amigo Santo Espírito. Pede o pessoal para botar lá na projeção. Atos capítulo 2, versículo de 1 a 4. E ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, diga comigo, de repente, veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Versículo 3 e o versículo 4. Então, todos
Diga comigo, todos. Isso. Viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Versículo 4. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Diga comigo, cheias do Espírito Santo. Ok, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia que falassem. Graças a Deus. Vai nela, depois eu canto. O discípulo e o Espírito Santo. E como o pastor Ivone falou, a gente está tentando colocar de uma forma bem simples essa série, para que você que está caminhando, que está chegando, ou que de repente ouviu tanta coisa a respeito desses assuntos que bloquearam você. Muita gente na caminhada da fé, ela tem um problema muito sério com a oração, outros com o jejum, e outros também com o Espírito Santo. Tem medo de se render a Jesus e deixar o Espírito Santo guiá-lo, porque foi ensinado errado, recebeu uma direção errada, e de uma forma errada vive a caminhada cristã. Foi ensinado que falar em línguas era só para o dia de Pentecostes. Foram ensinados errados de que essa manifestação é algo que vem não de Deus. Foram ensinados que quando são batizados no Espírito Santo, eles perdem a razão, perdem o controle de tudo e ficam em êxtase, fora de si. E aí a pessoa, quando ouviu essas informações, ela fica com medo. Eu ficaria também. E eu entendo a sua dor, eu entendo a sua crise, mas eu estou aqui justamente para dizer a você que nada disso é verdade. É tudo mentira, é tudo sofisma. Porque na verdade, você quando é batizado no Espírito Santo, você não sai do seu controle. A sua mente, o seu domínio, ele está em você. Você não fica em êxtase, fora de si, não. Não é isso que a Bíblia diz. O batismo no Espírito Santo também não é para quem apenas conviveu com o pessoal lá do dia de Pentecostes. E uma das passagens, não me lembro se eu coloquei elas aqui, mas o apóstolo Pedro, ele fala também no livro de Atos, e aí fica um exercício para você fazer, né, uma meditação diária nos 28 capítulos do livro de Atos, porque eles são justamente a orientação, cada capítulo é a orientação para a igreja nessa caminhada com Cristo. E no capítulo 2, ou no capítulo 4, eu não me lembro agora se é 4 ou 12, que diz que no 12, 4:12 diz assim, e em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Pedro, no seu discurso, ele está dizendo para a gente
que a salvação que você recebeu veio por Jesus. E em Atos 2, o versículo aqui eu vou procurar, né? E depois eu te digo, mas diz que o batismo no Espírito Santo não foi apenas para eles, foi para todos quanto nosso Senhor Jesus Cristo chamar. E o batismo, ele faz parte da vida da igreja. E a gente precisa ter isso bem claro no nosso coração. A gente precisa ter isso bem claro dentro da nossa vida. Porque se a gente não rompe com os sofismas, com as mentiras, a gente segue na caminhada, porém, a gente deixa de receber a bênção por completo. Porque quantas pessoas hoje ainda estão nessa caminhada, nessa jornada, que não falam em línguas? Muita gente. Eu não vou expor você, mas eu sei que aqui no nosso arraial mesmo, na nossa comunidade, tem muitos irmãos que ainda não falam em línguas, quando na verdade isso faz parte de uma promessa de Deus para você. Nós somos uma igreja carismática. O que é ser uma igreja carismática? É que crê nos carismas, que crê no poder do Espírito Santo, que crê no sobrenatural. A gente não é um clube social, onde você recebeu uma carteirinha no app online e você faz parte de uma associação. Não, nós somos a igreja de Cristo e vivemos de acordo com os mandamentos de Cristo. Quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da triunidade de Deus. Um único Deus em três pessoas inseparáveis. Ih, Marcos, já começou dando um nó na minha cabeça. Pois é. Três em um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os três são a mesma pessoa. São um. Pai, Filho e Espírito Santo. E esse assunto é muito relevante, porque se a gente não entende isso, a gente trava na caminhada. Jesus, quando fala do Espírito Santo, ele o apresenta como uma pessoa. Em João 14, versículo 16, ele vai dizer assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Então, a primeira coisa que você precisa saber é: você aceitou Jesus? Amém? Então, o Espírito Santo habita dentro de você. Ele está dentro de você. Você se tornou uma nova criação em Cristo Jesus. O Espírito Santo te convenceu, me convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Você e eu ouvimos a palavra de Deus, e essa palavra, ela veio com poder, falando da obra consumada da cruz, do plano redentor. E essa obra, ela transformou você, e você deu crédito. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você ouviu a palavra de Deus, você recebeu essa palavra, e no seu espírito você foi salvo. Você é um salvo. Ninguém pode invalidar a sua salvação. A igreja não tem esse poder.
A única pessoa que pode fechar a porta da salvação é você. Se você recusar e abrir mão daquilo que você é hoje, uma nova criação em Cristo Jesus. E a gente precisa ter isso bem claro. Ele é recebido por todos os que creem em Jesus Cristo. A Bíblia afirma claramente que todo crente verdadeiro, aquele que foi alcançado por Deus pela palavra da salvação, que foi convencido do seu estado que você era, você não é mais, mas você e eu éramos pecadores. Nós estávamos afastados de Deus. E aí a palavra veio, o verbo se revelou a você, a palavra, e essa palavra entrou em você, o Espírito Santo veio e começou a falar em você, dentro de você, que você precisava se ajustar com o modelo de Deus. E o Espírito Santo começou a fazer isso na sua vida. Começou a convencer você dos seus atos, da sua maneira de viver, da forma que você falava. É Ele que fez a melhor obra. Então quero lembrar uma coisa a você: você está aqui não por minha causa, não por causa dos ministérios. Você está aqui e quem te trouxe aqui foi o Espírito Santo. Então você também não deve ficar preso a nenhuma ação de pessoas, porque pessoas às vezes são influenciadas para nos tirar do caminho. E você precisa ter essa clareza. Por isso que é importante você ser guiado e dirigido pelo Espírito Santo. Marcos, não entendi. Vou te dar um exemplo clássico na Bíblia. Jesus chega para os discípulos e fala assim: é chegada a minha hora. Eu vou cumprir aquilo que eu vim fazer. Morrer por todos vocês. E aí ele fala isso para os discípulos, e os discípulos ficam o quê? Aborrecidos. E tinha um que era sempre o mais impetuoso, né? Ele falou: de maneira nenhuma, Senhor, você jamais fará isso. E aí o que Jesus disse para Pedro? Arreda-te de mim, Satanás. O que isso quer dizer, Marcos? Que infelizmente dentro do arraial vai ter pessoas que poderão ser instrumentos de Satanás para te afastar do caminho, para te afastar do propósito. Então você precisa tomar cuidado, porque pessoas próximas a você poderão ser instrumentos para te tirar do propósito. Você está entendendo? Diga amém. E aí Pedro rapidamente fala assim: Senhor, foi mal. Se eu dei vazão a esse espírito aí, estou fora, Senhor. Então a gente precisa estar sempre em vigilância, sempre atento, porque pessoas poderão querer tirar a gente do caminho. E a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque pessoas poderão ser influenciadas. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Então cuidado com aquilo que você ouve, com aquilo que você escuta, com aquilo que você recebe. Porque às vezes pode estar vindo com uma aparência de Deus, mas não tem nada de Deus. Amém? Então entenda, quem plantou você nessa casa foi Deus. Vamos concordar com tudo?
Claro que não. Vamos ter as nossas diferenças? Claro que sim. Mas vamos todos andar num único propósito: exaltar e glorificar e trazer o amor de Deus para a nossa comunhão. E o Espírito Santo faz isso. É Ele quem nos convence. E Jesus fala isso, que recebeu Jesus como seu Salvador e assim foi regenerado. Quem regenerou você, quem salvou você foi Jesus. Coloque isso na sua cabeça. Não deixe ninguém tirar isso do seu objetivo. E agora você foi selado pelo Espírito Santo. Você tem a marca do Espírito Santo. E Ele habita em você, dentro de você. Olha o que diz Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo em Jesus crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. 1 de Pedro 1:23, por favor. Fostes regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, a qual é viva e operosa por toda a eternidade. Quem salvou você foi Jesus. Não foi uma igreja, não foi um pastor. Quem salvou você foi Jesus. E a gente precisa ter essa certeza, porque pessoas vão tentar nos tirar do foco. Então precisamos entender, minha gente, minha gente, que o Espírito Santo já foi dado a todos que creram em Jesus. Ele está aí dentro de você. E que, portanto, não é necessário ficar buscando Ele. Não, Ele já está dentro de você. Ele não entra e sai, Ele habita dentro de você. Porque tem também uma cultura na nova aliança de que você entra na presença, você sai da presença. Eu discordo desse pensamento, porque se eu estou com Cristo, eu nunca mais, e com o Espírito dentro de mim, eu não preciso entrar ou sair, eu já estou dentro. Eis que eu estarei convosco todos os dias. Não tem um dia bom, um dia mau. No dia bom Ele está comigo, no dia mau Ele está comigo. No dia que eu estou para cima Ele está comigo, no dia que eu não estou para cima Ele está comigo. Ele está comigo todos os dias. Minha mente não vai interferir de quem eu sou. Eu sou filho de Deus, eu sou recriado, eu fui regenerado. Eu sou um salvo, independente das circunstâncias que eu esteja passando aqui na mente. Crise financeira, um problema de saúde, um problema de relacionamento. Nada disso vai interferir quem eu sou e quem habita dentro de mim. Eu sou filho de Deus. Eu sou templo do Espírito Santo, e Ele vive dentro de mim, Ele vive dentro de você. E isso não é porque eu mereço ou você merece, isso é um presente. Porque se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, instantaneamente você recebeu um presente.
O Espírito Santo habita dentro de você. Você é a casa, você é a morada dele, você é a habitação do Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz que você é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo em você. Por quê? Porque quem guia você e eu agora não são mais os meus pensamentos, não é mais a minha vontade, não são mais os meus desejos. Quem me guia é o Rei. E o Rei deixou a sua constituição. Ele deixou o modelo de como eu tenho que andar, de como eu tenho que me comportar, de como eu tenho que falar, de como eu tenho que me relacionar com o meu próximo, com aqueles que têm Jesus, com aqueles que não têm Jesus, com tudo que acontece ao meu redor. A Constituição do Reino estabeleceu os métodos que eu preciso seguir, e quem me guia a essa Constituição é o Espírito Santo, porque diz a palavra de Deus que Ele me guiará a toda verdade. Então, se eu entendo isso, se eu tenho essa clareza, eu não vou ter tempo ruim na minha vida. Eu posso até passar por situações, mas eu sei em quem tenho crido, eu sei quem eu sou, eu sei quem está comigo, eu sei quem habita dentro de mim, eu sei quem anda comigo. Eu nunca mais andarei sozinho, você também não, porque nós somos templos do Espírito Santo. E vai chegar um momento na sua vida, na minha vida, que você vai entendendo isso, é um processo. Você aceita Jesus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você entende que tudo aconteceu através da obra consumada da cruz. Você entende agora que você é um salvo, que você tem a identidade do Rei, que você é súdito desse reino, e que agora você tem um programa, um processo, uma missão: trazer os outros para o Rei. De graça recebeste, de graça dai. Então eu tenho agora uma missão: ir e falar que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza com águas e com o Espírito Santo, e que eu agora posso realizar sinais, prodígios e milagres através do nome poderoso de Jesus. Você também. Não é apenas para uma classe especial dentro da igreja, é para toda a igreja. Todos os benefícios da salvação não é para uma classe, é para todos. É para aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador. E se você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, todos os benefícios e toda a promessa está disponível para você. Olha o que diz Atos 2:38. Recebereis, Atos 2:38. Obrigado. Orientou-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados, e recebereis o dom. Poderia ser traduzido aqui o presente do Espírito Santo. Então esse é o caminho. Você se arrependeu, eu também, fomos batizados e agora estamos no processo do discipulado. E a melhor lição para a gente conhecer o Espírito Santo é estudar o livro de Atos.
o livro de Atos é maravilhoso para você entender o nosso papel como igreja. Nós temos um papel. Qual é o papel? Jesus fundou a igreja. Jesus estabeleceu a igreja. Ele disse: as portas do inferno jamais prevalecerão contra a minha igreja. Então, até a volta de Jesus, ninguém consegue acabar com a igreja. A igreja, ela é estabelecida por Jesus. E ela tem um objetivo. Qual é o objetivo da igreja? Ide por todo mundo, pregar o evangelho. E o que é o evangelho? Romanos capítulo 1 diz o que é o evangelho: é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Então eu vou pregar, mas nem todos crerão. Mas a minha missão como igreja é pregar. Pregar e falar o quê? Que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e que Jesus Cristo voltará para buscar os seus filhos recriados. Essa é a mensagem do Evangelho. Ah, mas eu quero conhecer mais um pouquinho. Você vai fazer Avance. Você vai conosco lá na conferência Avance no dia 29 de novembro. Você vai fazer a escola Avance aqui. E todo esse conhecimento é para quê, Marcos? E essa pergunta eu faço todos os dias quando eu estou dando aula aqui na Avance. Todo esse conhecimento é para quê? Não é para se tornar um pântano na minha vida. É para ser uma represa através da minha vida, porque todo esse conhecimento é para eu distribuir e dar, e revelar esse amor, esse Jesus para as pessoas, que senão não adianta, foi perda de tempo. Então Lucas, no capítulo 2, ele fala da importância do Espírito Santo e do dia de Pentecoste. Jesus tinha dado uma ordem, está lá em Atos capítulo 1. Ficar em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Marcos, então o batismo no Espírito Santo é poder. É, poder da onde? Do céu para a tua vida. Esse é o objetivo do batismo no Espírito Santo. Para que de você flua poder, para que você tenha convicção de quando você estender as mãos e orar e falar para a enfermidade que ela sai em nome de Jesus, ela vai sair. Não é pelo que eu tenho, ou o que eu tenho de conhecimento, de intelecto, disso, daquilo outro, não. É o poder do nome de Jesus. E a igreja precisa entender isso. Agora, para que eu tenho então esse poder? Para curar os enfermos, para impor as mãos sobre os oprimidos, para repreender a doença. A igreja é o CTI desse mundo, gente. A gente está com a bomba aqui, ó, de oxigênio dando para as pessoas. Essa é a nossa missão. Ó, respira, respira. E as pessoas estão totalmente desesperadas. É medo, é insegurança, é temor. E nós levamos o ar, a paz. Nós levamos a resposta para as pessoas. Que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo liberta. E você, cheio do Espírito Santo, você vai ter essa certeza quando você falar. Por quê? Porque a sua intimidade com o Espírito Santo, ela é tão íntima, que você não tem dúvida de quem você é agora em Cristo Jesus. Vocês conhecem a Ivone, sim ou não? Vocês não conhecem a Ivone, não como eu conheço. Vocês me conhecem como a Ivone me conhece? Não como ela me conhece.
Mas por que ela me conhece de um jeito, de uma particularidade que nós nos conhecemos? Porque nós temos intimidade, relacionamento. E é isso que o Espírito Santo quer que você tenha com Ele. Eu não sei o que você vai fazer quando você passar por aquelas portas. Eu não sei quais serão as suas crises, as suas lutas, os seus problemas. Mas uma coisa eu sei: aquele que habita dentro de você, Ele sente as minhas e as suas dores, e Ele nunca vai deixar você desamparado. Ele vai estar com você todos os dias. Então eu preciso me render a essa pessoa. Porque é ela que tem a solução para os meus problemas. Ela que tem a resposta para tudo na minha vida. E aí ela vai dizer para mim que pessoas estão em tratamento. Só agora, tá? Só essa. Eu sei que a gente não gosta. Mas diga para seu irmãozinho assim, ó: a gente tem misericórdia de mim? Estamos em tratamento? Estamos em tratamento, gente. Então, de repente, você e eu vamos ter às vezes atitudes semelhantes à do Pedro. O Pedro era do capeta? Não. Mas ele deu uma vazão ao capeta. E o que Jesus falou para ele depois? Pedro, eu orei por você, estou intercedendo por você. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E Pedrão assumiu essa responsabilidade de apacentar as ovelhas, com todas as suas crises, com todos os seus problemas, com todas as seus temperamentos. Se a gente juntar aqui, né, tem melancólico, tem fleumático, tem sanguíneo, tem o colérico, né? Pois é. Não é assim na nossa casa? É a mesma coisa. Aqui é a nossa casa, gente. Aqui é a nossa casa. Você troca de casa? Eu não. Estou feliz com a casa que Deus me deu. Estou aprendendo cada dia mais. Então Lucas está dizendo para a gente que esse capítulo, que esse livro é muito importante para a gente ter sucesso. 120 pessoas estavam ali, reunidas naquele lugar, com todas as suas diferenças, com todos os seus problemas. E aí o que aconteceu? De repente, todos foram cheios do Espírito Santo. Ixi, passei demais aqui. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Sanguíneo, colérico, melancólico, novo convertido, velho convertido, todos. Então a promessa é para quem? Para todos. E o que vai acontecer, Marcos? É só você se deixar, se entregar, porque o restante, gente, se a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem para mim, quem é que sabe do meu futuro? Deus. Quem é que sabe do nosso futuro? Deus. Então não é melhor eu entregar minha vida na mão desse que é eterno, que é Espírito, que me formou, que quando eu era informe ainda no útero da minha mãe, Ele me gerou, Ele gerou você. Então a melhor coisa é eu me lançar e me entregar na mão dEle, porque até hoje minha vida não tem sido como eu gostaria que fosse. Então a melhor receita é se entregue na mão do Espírito Santo. Deixe as coisas na mão dEle. Deixe Ele fazer você uma nova pessoa todos os dias.
Deixa Ele atuar na sua melancolia, no seu sanguíneo, no seu colérico. Deixa Ele produzir o fruto verdadeiro que Ele quer que você e eu produzamos, que é o fruto do amor. Esse capítulo, olha só quanta riqueza tem só no capítulo 2. Ele descreve a vida da igreja que começou. Perseveravam no ensino dos apóstolos. E os apóstolos ensinavam o quê? O que Jesus os ensinou. Então os apóstolos ensinavam tudo que aprenderam com Jesus. O que você e eu hoje temos que ensinar? O que aprendemos com os apóstolos, que está na palavra de Deus. E o que está na palavra de Deus, eles aprenderam com Jesus. Perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão. Gente, comunhão é o segredo. Mas eu não gosto. Vou usar você, tá, Renato? Renato é meu amigo, eu posso fazer essa analogia com ele. Eu não gosto do Renato. Ele é assim, ele é assado, ele é isso, aquilo outro. É tudo mentira, tá? Renato é meu parceiro, né? Mas aí a gente começa os achismos. E aí tem comunhão se eu começo a rechaçar a minha relação com o Renato? Não tem. E aí o que o diabo faz? É isso aí, Renato. Meu Deus do céu, ele come você no almoço com a Arlene, com os filhos dele. Ele tem duas caras mesmo, ele é isso mesmo, ele é falso, ele é isso, ele é aquilo outro. E aí o que a gente vai fazendo? Dando a essa mensagem, amém? Não. Porque quem está mandando essa mensagem? É o inferno. Porque o inferno não quer que eu tenha comunhão com o Renato. O inferno não quer que eu passe pão com o Renato. O inferno quer que eu esteja ao lado do Renato orando. Porque como eu vou ajudar e ele vai me ajudar se a gente não tem relacionamento, se a gente não caminha junto? Como a gente vai viver unido se qualquer coisa nos divide? E aí eu quero lembrar a você, sabe qual é o grande problema da igreja? É a divisão. Porque um reino dividido, ele não subsiste. E o inferno continua nos dividindo, nos separando, intentando acusação contra nós. E nós, como desavisados, aceitando a sugestão do inferno. E aí na divisão, a bênção pode reinar, a cura pode reinar, os milagres podem acontecer? Não. Não é que Deus não está no ambiente, Deus está no ambiente, mas Deus está, precisa de cura. Aonde Deus está, precisa haver comunhão. Aonde Deus está, precisa ter unidade. Aí você pode dizer, mas o Renato é isso tudo mesmo. Por quê? Porque às vezes você também faz uma leitura do Renato que não é a leitura que Deus faz. Você já brincou de telefone sem fio? Lembra dessa brincadeira? Como é que chega o último da conversa? Ou no meio já? Está tudo distorcido. Mas falam isso do pastor Marco. Aí, é mesmo? O que falam do pastor Marco? Não falam porque ele tem aquele tupete lá, ele é nariz empinado, ele é isso, aquilo. É mesmo? Olha, você não sabe o que o falou do pastor Marco, do pastor Renato, da pastora Ivone.
Pronto. Daqui a pouco o telefone sem fio está como? Todo mundo é hipócrita naquela igreja, não é? Todo mundo é hipócrita. Mas por que começou esse telefone sem fio? Porque a pessoa não teve a hombridade de chegar: pastor Marcos, é isso mesmo? Eu já disse para você, vou repetir, a porta do meu gabinete fica aberta. Qualquer coisa que vocês queiram falar, ou qualquer dúvida que venham a ter, a porta do meu gabinete está aberta. Tão simples, gente. Eu não sou melhor do que ninguém. E se eu tiver dito, eu vou dizer para você assim: ó, me perdoa, meu irmão, eu falei. Porque eu não quero que a minha oferta não chegue ao altar, querido. Para minha oferta subir, eu preciso estar liberado com todo mundo. Aliás, eu não tenho problema com ninguém. Sou perfeito? Não. Mas o Espírito Santo, ele faz essa clareza. Ele diz para mim que eu preciso perdoar, que eu preciso caminhar 1 milha, 2, 3, 4, 5, e aí vai. E quando a gente está nessa comunhão, nessa unidade, não tem como o inferno dividir. Não tem como o inferno ganhar. Mas a gente fica às vezes vivendo o ambiente da igreja de formas distorcidas. O capítulo vai descrever para a gente a vida da igreja. Perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações, vivendo em unidade. Você vai concordar com tudo que eu, Marcos, falo, não o que a Bíblia diz, tá? O que a Bíblia diz você tem que concordar. Mas você vai concordar com tudo que eu, Marcos, falo? Não. Você vai poder de repente questionar, mas se a gente está caminhando todo mundo junto para o mesmo objetivo, para o mesmo alvo, para o mesmo centro que é Jesus, você pode até não gostar de mim como pessoa, não deveria, mas você precisa caminhar comigo, andar comigo na mesma fé, no mesmo propósito, no mesmo alvo, porque juntos a gente vai se afiando, a pedra afia a pedra. E o Espírito Santo vai trabalhando isso em mim. Vai fazendo eu partir o pão. Partir o pão fala de quê? De mesa, de sentar, de ter comunhão. Unidade fala que eu e você precisamos estar unidos. Em qual propósito? Qual o propósito dessa igreja aqui? Ganhar Bangu para Jesus. E juntos, com o Espírito Santo, caminharmos numa única direção, perseverando no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, nas orações, vivendo unidos. Pedro explicou que o evento cumpria a profecia de Joel, que está lá no texto que a gente deixou lá, de Joel 2:28, e anunciava que Jesus foi morto, ressuscitou e é o Messias. Essa é a mensagem da cruz. Jesus morreu pelos meus e pelos nossos pecados, mas Ele não ficou preso à morte. Ele ressuscitou e voltará. Glória a Deus, Jesus vai voltar. A gente precisa ter essa certeza que Ele vai voltar. E aí começou a igreja. O início visível da igreja começou ali, nesse derramar. 120 pessoas, Pedro prega. Atos 2 em diante, 3.000 pessoas ouvem a mensagem de salvação. E aí a igreja começou e chegou até nós, porque alguém se levantou para falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
E aí foi derramado o Espírito Santo. Deus concedeu de forma abundante e visível a sua presença, poder sobre pessoas. O Espírito Santo é poder de Deus sobre você. Lembra de Pedro? Jesus, antes da cruz, ele faz o quê? Nega Jesus. Depois que Jesus é crucificado, ele vai pescar. Ele fala assim: foi uma doideira eu aceitar Jesus, eu receber esse negócio, eu vou voltar para a minha vidinha de pescador. E aí o que acontece? Jesus ressuscita, e Jesus vai lá e fala para ele assim: Pedro, 3 anos eu investi na sua vida, não foi por acaso, você é o meu escolhido. Jesus nesta manhã está dizendo isso para você: você é o meu escolhido, André. Você é a minha escolhida, Aline. Você é o meu escolhido, Márcio. Você é a minha escolhida, Pati. Com todas as nossas crises, com todas os nossos temperamentos e os nossos achismos, Ele acredita em você. E por isso Ele falou: olha, para eles terem um upgrade, eu vou dar o batismo no Espírito Santo nessa turma, porque eles não estão entendendo. Eu estou falando em alto e bom som, que eu acredito neles e eles não estão caminhando. Eu vou enchê-los e vou derramar sobre eles do meu Espírito e conceder que eles sejam cheios da minha presença. Isso é o Espírito Santo, é o batismo no Espírito Santo. Para quê, Marcos? Para transformação do teu interior, para capacitar você para ser uma testemunha, enchendo você dos dons espirituais. Trabalho de casa, 1 de Coríntios capítulo 12 até capítulo 14, você vai ver o que esse batismo faz através da sua vida. São os dons operacionais do Espírito. Uau, tem tudo isso? Tem. Quem estava aqui no dia, foi 4, não foi? Não, dia 7 de março, evangelista Davi Freijoli. Quem estava aqui? 7 de setembro, ixi, ele é isso aí. Você viu ele fazendo aquelas coisas, não viu? Sabe quem fez aquilo tudo através do Davi? E esse Espírito quer fazer isso através de você. Não é um privilégio do Davi, gente. E ele mesmo fala: eu não faço nada, quem faz é Jesus. Agora você está disponível? Ele falou para mim o seguinte: eu não tenho mais vida, eu não paro. No dia que a gente estava almoçando, ele disse que já tinha feito quase 300 encontros de cura e de milagre esse ano. Ih, Marco, então não quero esse negócio não. Calma, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ele se entregou por completo. Mas Deus sabe que você tem a sua agenda, Deus sabe que você tem o seu trabalho, mas Ele quer usar você lá no seu trabalho, lá nas suas atividades. Ele quer provar e dizer para você que Ele quer, através de você, exercitar esses dons, para que você tenha uma maior, profunda comunhão com Ele. O propósito central do derramar do Espírito sobre a igreja, gente, é capacitar. Você pode repetir isso comigo? Capacitar, autenticar e me impulsionar como igreja para alcançar as pessoas com a mensagem da cruz. Atos 3, lembra que eu dei trabalho de casa para vocês, né? Livro de Atos, Atos 3, Pedro e João estão indo para o templo, 9 horas da manhã, eles estão indo orar. E aí tem um cara lá, pedindo dinheiro. Pedro e João estavam sem grana, bolso vazio. Aí eles dizem para o cara assim: olha, eu não tenho dinheiro,
mas eu tenho uma coisa muito melhor do que dinheiro. Você quer? Ele, o que é? Eu posso, em nome de Jesus, pedir para você levantar e você andar e ser curado? O cara creu. Marcos, e se eu falar e ninguém levantar? Não é você que faz ninguém levantar. Quem é que faz as pessoas levantarem? Jesus. Eu só tenho que falar. É você que salva alguém? Sim ou não? Não. Mas eu tenho que pregar. Como pregarão se não forem enviados? Pergunta: como ouvirão se não há quem pregue? Obrigado, pastor Márcio. Como pregarão se não forem enviados? Acho que é profeta Isaías. A minha missão, a sua missão é falar. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Quem vai aceitar? Não sei. Mas se aceitar, vai receber o maior presente do universo. Então o propósito central é esse: capacitar você, autenticar você, impulsionar você e eu a alcançarmos as nações com a mensagem da cruz. E aonde é a sua nação? Onde é a sua nação? A minha nação é Bangu. Não é aqui que a gente está plantado? Então a minha nação é aqui. Concluindo, minha gente, a importância da pregação centrada em Jesus. Você pode falar isso comigo? Centrada em Jesus. Está se ouvindo tanta coisa hoje que tirou Jesus do foco. Não pode tirar Jesus do foco. O centro aqui é Jesus. De arrependimento. Não tem como falar do amor de Jesus se não tem uma metanoia, o arrependimento. Aceitei Jesus, mas posso continuar fazendo o que eu fazia? Claro que não. Jesus é novidade de vida. Aquele que furtava não furta mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que fornicava não fornica mais, aquele que mentia não mente mais, e aí vai. Metanoia, arrependimento. E do batismo em águas, para que publicamente você e eu confessarmos diante dos homens que nós temos agora um que nos guia. Quem rege, quem controla a minha vida não sou mais eu, é Jesus. Eu não sou mais meu, eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Eu sou de Jesus. Centrada em Jesus, no arrependimento do batismo, também apresenta o modelo da igreja. Qual é o nosso modelo, gente? Perseverar no ensino. Todos os dias, falar, trazer à nossa memória. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. É sempre trazendo à nossa memória. Perseverando no ensino, na comunhão. O que é comunhão? É você ter empatia, é você saber, né? Por isso que a gente convida você para estar num ministério, para você ter comunhão. Porque olha só, num ministério, Fábio sabe quem não veio hoje. Aí o que o Fábio vai fazer? Oi fulano, não vi você hoje. Está tudo bem? Posso te ajudar? Ok? Não é para cobrar você, mas é para dizer para você que você é importante. Entende? O ministério faz isso. O pequeno grupo faz isso. Faz a gente se tornar pertencente e visto.
Então é importante a gente estar dentro de um grupo. E Marcos, eu faço parte de um grupo aqui, faltei um mês, meu líder nem me ligou. Vem falar comigo, que eu preciso ajudar esse líder a entender qual é a missão dele, qual é o propósito dele, qual é a missão que Deus deu a ele. E a missão dele é cuidar de você, cuidar de pessoas, porque ele está um pouquinho à sua frente te liderando, e ele precisa ser exemplo. Show? Mas eu vou ficar a vida toda também dependendo que o meu líder me ligue? Não. A gente precisa crescer. A gente nesse processo, a gente precisa avançar. A gente precisa caminhar. A gente precisa estar puxando o outro para o outro crescer junto com a gente. A importância da pregação centrada em Jesus, falando do arrependimento, do batismo. Vamos juntos, gente, como modelo, perseverar no ensino, na comunhão, na oração, na generosidade, na unidade. Finalizando, essa passagem revela que a vida cristã não é isolada. É isso que o inferno quer, que a gente se isole. Porque se eu estiver isolado, eu sou presa fácil. Eu sou presa fácil. Por isso que a gente precisa de koinonia, de comunhão, de estar junto. Porque na comunhão o Senhor ordena a bênção. Não sou eu que estou dizendo, é o Salmo 133. Ó, como agradável, como é precioso os irmãos viverem em comunhão. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba. E na comunhão, o que o Senhor faz? Opera na sua vida, ministra a bênção sobre você. Então crente não pode ficar bicudo um com o outro. Você pode ter diferenças comigo, mas você não pode ficar indiferente a mim. Você pelo menos tem que me tratar com educação, com bom dia, com boa tarde, com até logo, e dizer para mim, ó, estamos juntos na mesma missão, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Porque o nosso objetivo é Jesus. Amém? Jesus. Então essa passagem revela que a vida cristã não é isolada, gente. Marcos, mas eu estou passando as minhas dores aqui. Ei, você tem uma família. E se você está passando as suas dores, o que você tem que fazer? Procurar e pedir ajuda. Ajuda. Porque Deus ainda não me deu o espírito de revelação. O dia que Ele me der, eu vou falar, é isso. Aí você fala, ele foi na minha casa? Não. Deus ainda não me deu esse dom. Mas tem esse dom, sabia? É o checklist de Deus. Pastor, não quero que o senhor tenha esse dom, não. Pois é, o checklist de Deus é um dom. Está lá na Bíblia, no capítulo 12. De revelação. Deus mostra tudo, fala tudo. Mas Ele fala para quê? Para que a gente se ajuste e não vivamos isolados, mas caminhemos juntos, porque juntos, como diz Avance, somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Então, revela que a vida cristã não é isolada, mas vivida em comunidade, em amor e compromisso com Deus e uns com os outros. Esse é o poder do Espírito Santo na sua vida. Você pode ficar de pé? Eu quero orar por você, mas antes eu quero cantar essa canção, Nosso Amigo.
nosso amigo Santo Espírito. Coloque a mão no seu coração, diga isso para Ele. Venha aquecer os corações. Se você precisa de cura, fala isso para Ele. Vem com cura e todo o seu poder. Isso é uma oração, gente. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar. Peça a Ele o fogo, é Ele que vai derramar. Óleo venha nos ungir. É só você pedir a Ele, é Ele quem dá, é Ele quem batiza. O vem nos batiza. O que dizer, o que fazer, o que dizer, fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer, o que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo, o teu povo clamaste. Faz de novo, faz de novo, o teu povo clamaste. Mais uma voz de novo, faz de novo, o teu povo clamaste. Mais uma, faz de novo, faz de novo, o teu povo clamaste. Mais uma, faz de novo, faz de novo, o teu povo clamaste. Mais uma, faz
Você fez uma oração, e essa oração Deus está faminto para que ela se concretize na minha e na sua vida, nessa comunidade. E o que você e eu precisamos fazer? Nos render a Ele. Nós precisamos entender qual é o nosso papel nessa dinâmica chamada igreja. Nós precisamos entender que Ele é o cabeça e nós somos o corpo, e dentro do corpo, cada um de nós temos a nossa função, mas que como corpo Ele nos chamou para vivermos em comunhão com as nossas diferenças. Ele nos chamou para vivermos em unidade, porque se não vivermos em unidade, a bênção e o poder não fluirá. Nós estaremos entrando culto, saindo culto, entrando culto, saindo culto, e não vendo os sinais e os milagres, uma vida de transformação, porque nós estamos resistentes. Mas nesta manhã você cantou que você quer que Ele faça de novo. Lembra quando você foi salvo pela primeira vez? Lembra a fome que você tinha do Espírito Santo? Lembra como você buscava Ele em oração? Como você lia famintamente a Bíblia? Lembra quando você era novo na fé? No começo, como você buscou, como você clamou, como você parecia ser faminto por estar na casa de Deus. Você pedia para que a igreja estivesse aberta todos os dias, porque a sua vontade era fazer a vontade do Pai. Pois é, essa fome não pode passar. Essa fome tem que estar aí dentro de você, dentro de mim, para que a manifestação da glória do Espírito flua nesse lugar. Ah, mas eu me feri com fulano, eu me feri com ciclano, eu me feri com a denominação tal, eu me feri com o sistema. Querido, a solução é continuar na caminhada, perdoando uns aos outros, assim como Ele nos perdoou. Você imagina se Ele botasse na conta dele tudo que eu faço, tudo que você faz ainda? Nós não éramos dignos de estar aqui nesse lugar. Mas Ele não bota nada na minha e na sua conta. Ele diz: e das suas iniquidades eu jamais me lembrarei. Eu estou todos os dias lançando ela no mar do esquecimento. E a gente fica às vezes denominacionalmente, teologicamente dividindo, quando na verdade quem nos divide é aquele que quer a nossa destruição. Ah, Marcos, você não sabe da minha família. Eu não sei também como é a sua família. Realmente eu não sei, mas uma coisa eu sei: você precisa estar em paz com todos, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ah, lá no céu Deus resolve. Deus não resolve não, a Bíblia não é mentira. Então as picuinhas têm que acabar, as divisões têm que acabar, os achismos têm que acabar, porque senão a gente é um ajuntamento, a gente não é o corpo de Cristo. E se o corpo está enfermo, se um dos membros está enfermo, todos estamos enfermos, todos. Marcos, mas o que eu estou fazendo você nem sabe. Eu não sei, mas você está ferindo o corpo. Portanto, se você estava vivendo em prostituição, se arrependa. Se você estava vivendo em fornicação, se arrependa. Se você estava vivendo em adultério, se arrependa. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. E para que a glória dele seja derramada, nós precisamos viver, igreja, em comunhão, em amor e em novidade de vida.
porque aí o fogo vai arder continuamente sobre o altar. Você vai chegar na sua empresa, você vai impor as mãos e milagres acontecerão. Você vai chegar na sua casa, vai impor as mãos sobre os seus filhos e as coisas acontecerão. Você vai falar: Deus, eu sou teu filho, eu não posso ficar desempregado. Na mesma hora você vai receber uma ligação e vão dizer para você: a porta se abriu. Por quê? Porque você está fechado com o Pai. Nessa manhã, queridos, o Espírito Santo quer fazer algo novo na sua vida. Eu não sei o que é, mas o que Ele só precisa é que você diga para Ele assim: ó, cansei de andar com os meus passos, cansei de tomar as minhas próprias decisões, cansei, eu agora quero viver essa realidade. Eu quero ser esse crente, eu quero ser essa igreja, eu quero. E sabe o que vai acontecer? Você vai trazer a glória de Deus para esse ambiente. Essa casa vai se encher de doentes, de enfermos, de pessoas que precisam de cura. E de vós fluirá rio e poder do Altíssimo, que todas elas sairão daqui curadas. Porque entre nós a comunhão, entre nós a unidade, entre nós há um propósito: através das nossas vidas glorificar o Rei. Se você se permitir, você nunca mais vai ser quem você foi. Você vai ser uma nova pessoa. Você está disponível para isso? Se você fizer, faça essa oração após mim. Senhor Jesus, eu abro mão de todos os meus conceitos, de todos os meus valores. Eu não quero dar mais um passo, eu não quero tomar nenhuma direção, se o Senhor não me guiar, se o Senhor não disser o que eu tenho que fazer. Eu ficarei parado, esperando ser dirigido e guiado pelo Senhor. Que a nuvem vá comigo, que a chama do fogo da coluna que acompanhou o povo vá comigo em toda a minha vida, em tudo que eu fizer. Que eu não abra mais a minha boca para falar aquilo que está na minha mente apenas, mas que eu diga aquilo que está no teu coração. Que eu seja totalmente disponível ao Espírito Santo. Essa é a minha oração, e eu estou disponível para essa mudança, para essa metanoia. Eu me arrependo de tudo que fiz, que não deveria ter feito, mas estou declarando que nesta manhã tudo novo se fará através da minha vida. Outras virão, outras te conhecerão, porque verão em mim o poder do Deus Altíssimo, a glória de Deus. Eu me coloco no centro da tua vontade. Não mais vivo eu, mas tu viverás através de mim. Essa é a minha oração, e a faço no nome de Jesus.